Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar, na Varanda com o Vila. Aprendendo com quem já fez. Na apresentação, Francisco Vila. Olá, amigos da Rádio Agro Hoje. Sejam bem-vindos à nossa conversa na varanda, que podem assistir na plataforma do YouTube da Rádio Agro Hoje. O nosso lema é aprender com quem já fez. Para isso, convidamos sempre personalidades com experiências relevantes e que estão dispostas a compartilhar suas visões com os nossos ouvintes. E hoje temos o privilégio de receber a Ghislaine Barbineau. Então, seja bem-vindo, Ghislaine. Muito obrigada, Vila. Obrigada por essa oportunidade. Agradeço aos amigos aí da Rádio Agro Hoje. Por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Perfeito. Antes de nós começarmos a nossa conversa, então gostaria de ler um pouco algumas informações da sua ampla trajetória profissional. Então, a Ghislaine Barbineau é gerente da comunicação da ABAC. A ABAC é a Associação Brasileira do Agronegócio. Ela é jornalista com mais de 20 anos de experiência em comunicação do agronegócio. Ghislaine, natural de uma pequena cidade no Rio Grande do Sul, graduou-se em comunicação social e fez pós-graduação em gestão ambiental em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ao longo da sua carreira, ocupou diversas funções em órgãos públicos e associações e atuou como apresentadora e repórter de TV. Então, isto é o resumo de uma longa história. Então, por isso, a minha primeira pergunta, Ghislaine, seria: explica um pouco a caminhada que começou no Rio Grande do Sul, passou por Mato Grosso do Sul e terminou, por enquanto, em São Paulo. Quem sabe um dia vai ser Nova York. A cidade que Alisson Paulinelli batizou de capital do agro. Então, você está aqui com a mão na massa. Por favor, explica um pouco a sua trajetória até agora. Só vou fazer uma rápida atualização, Vila, porque eu atuei como gerente de comunicação até 2022 e hoje eu sou diretora executiva da ABAC. Ah, sim, senhora. Tá. Posição bem merecida, porque eu conheço o seu trabalho há 20 anos. Não trato só da comunicação, hoje eu trato de todos os temas, né? Então, é um acúmulo de função aí. Bom, explica um pouco a caminhada lá onde você nasceu, a família, a escola, depois por que você se interessou para a comunicação social e não para a veterinária, etc. Pois bom, o Rio Grande do Sul tem essa histórico já, né, com a parte rural, né, e minha família já não era diferente. Meu avô, por parte de mãe, era produtor rural. Ele doou a fazenda e já dividiu a fazenda em duas partes, né? Uma para o meu tio, outra para minha mãe. Minha mãe herdou isso já com ele em vida. E aí meu pai começou a tocar os negócios, né? Ampliou, comprou mais terras. Era uma região muito boa, produtiva, na região de Nonoai. E meu pai plantava soja, né? Já na altura? Já, na década de 80, né? No Rio Grande do Sul. E a família do meu pai de origem italiana, apesar do sobrenome ser francês, né? Sim. Mas uma família grande, com muitos irmãos, e da minha mãe muito pequena, né, de origem portuguesa, né, da Farias de Lima. E
Então, era uma família bem pequena, porque era só ela e meu tio. Eu só tenho 5 primos que também seguem nesse ramo, né? Um é veterinário, 2 são engenheiros agrônomos e todos têm algum envolvimento com a área rural. Meu pai, então, no final da década de 80, com alguns problemas de ter avalizado um amigo, o amigo se matou e ele teve que, então, perdeu essa fazenda e nós fomos para o Mato Grosso, né? Somos dos gaúchos que subiu para o Mato Grosso, nos estabelecemos em Sinop, quando Sinop tinha 11 anos, né? E lá ele comprou uma fazenda, então, formada, já uma fazenda de pecuária, mas que não era o ramo dele, que ele não entendia muito, então não teve muito sucesso com a produção ali. Eu sempre quis fazer veterinária, mas quando eu via meu primo voltando da faculdade lá de Santa Maria e me contando como é que era, eu logo desisti. Mas Santa Maria é uma das melhores universidades para essa atividade. E ele era o melhor aluno da turma, né? Foi eleito lá o melhor aluno. Hoje ele é diretor na Aurora, lá em Chapecó. Chapecó. Né? E seguiu carreira e hoje ele também toca aviários, eles têm muitos aviários, enfim, continuam no ramo agrícola. Eu lá em Sinop recebi o convite para ir trabalhar na televisão, que era uma afiliada da Bandeirantes, né? E ali iniciei, então, uma carreira sem saber, com 18, 19 anos, na área do jornalismo, né? Fui para Campo Grande, um ano depois, abandonei a Faculdade de Letras e fui fazer jornalismo lá em Campo Grande, onde eu comecei também a trabalhar no SBT, fazendo o programa Hora do Produtor, né, que dava cotações agrícolas. Então, eu nunca saí do agro, apesar de trabalhar na comunicação. E fui, então, me especializando no setor. Né? Saí da televisão, fui para o governo do estado, trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente, mas com uma ligação ainda muito forte com a pecuária, com todo o setor, porque a legislação, as documentações, né, que necessárias para que os produtores também atuassem precisavam de algumas licenças ambientais, né? Então eu sempre acompanhei. Mas só para interromper aqui um pouco, você com 15 anos, menina de 15 anos, não teve o sonho de ser jornalista. Foram as circunstâncias, você teve a ideia que depois você desistiu, mas você não tinha nenhuma definição. Você podia ter feito advocacia, você podia ter feito outras coisas, e pelas circunstâncias que você se envolveu nessa parte de comunicação, e como a gente vê, com DNA e com experiência enorme, então você chegou a ser uma das líderes desse ramo, né? Sem prever isso, né? Sem planejar isso, né, Vila? Mas eu acho que Deus vai nos conduzindo para aquilo que realmente a gente tem vocação, né? E eu acho que tem que ter essa noção daquilo que realmente te faz feliz, né? E isso sempre me fez muito feliz. Eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de me comunicar, né? Isso era um problema na minha infância, porque minha mãe recebia bilhetes o tempo todo porque eu falava demais. Bilhetes da escola. E então, mas eu sempre tive a questão do agronegócio muito enraizado em mim, né? Porque eu ajudava meu pai na fazenda, ele me ensinou a dirigir caminhão muito cedo, eu dirigia caminhão, carreta, enfim, para ajudar ele nessa lida, né, da fazenda. A gente tinha o hábito, né, de ir para rodeios, então o contato com animais, com cavalo, isso sempre foi algo que
sempre me deu muita alegria, é algo que eu sempre gostei demais, né? E o trabalho me proporcionava esse contato, né? Esse contato com e com essa base que você explicou até agora, você teve a credibilidade de falar de pessoa para pessoa. Então, não era uma jornalista que foi lá perguntar coisas. Não, você passou por todas essas fases com a mão na massa, no trator, etc. E tal. Então, isso, naturalmente, aumenta a credibilidade e também você tem a sensibilidade como a cabeça, o coração e o dia a dia das pessoas que recebem mensagens na comunicação das várias formas possíveis, televisão, escrito, etc., palestras, que então aumenta exatamente essa credibilidade que resultou no convite para a BAG, onde você está construindo não só aquele caminho que você fez nos últimos 20 anos, mas agora a nossa realidade como gestora, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Estou na BAG há 15 anos, já presenciei toda essa transformação, né, que a gente vem vivendo do próprio agronegócio em termos de tecnologia, inovação, produtividade, né, Vida? Mas também num processo da nossa... do amadurecimento da nossa comunicação dentro do setor. Nós agora estamos numa fase muito interessante de percepção que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos urgentemente trabalhar a questão da reputação do setor, né? Nós já passamos aquela fase de nos lamentar por não sermos entendidos, mas hoje a gente tem plena consciência de que é algo orgânico, que nós precisamos construir essa percepção, essa reputação, e isso nós temos que fazer dia a dia. O seu trabalho conta muito, o trabalho de todos os comunicadores do agro contam muito nesse sentido de levar uma informação séria, correta, bem explicada, porque é um setor extremamente técnico, né? Como eu estava falando para você agora, nós acabamos de fazer um curso para jornalistas sobre crédito de carbono, porque é um assunto denso, técnico, difícil de entender. Sim, sim. Cheio de meandros, né, que precisam ser compreendidos para que o profissional também consiga fazer uma comunicação adequada sobre esses temas, né? Então, hoje eu acho que a gente está num momento muito oportuno para fazer isso acontecer. Antes de aprofundar um pouco essa ideia, eu gostaria de fazer uma pergunta, até uma certa provocação. É o seguinte: quando eu vendo carros, quando eu vendo cigarros ainda mais do que carros, então eu preciso criar uma estratégia de marketing e preciso explicar para o público em geral e para o consumidor porque ele deveria fumar, usar o meu carro, etc. E tal. Bom, na comida, não precisa vender comida, porque todo mundo tem que comprar comida para comer 3 vezes por dia. Então, eu não entendo, eu entendo a história que teve nos últimos 300, 400 anos aqui, mas porque o agricultor precisa se comunicar de uma forma positiva para o público, porque o público é obrigado a comprar. Ele tem que comprar no supermercado as coisas, né? Então ele não precisa comprar sapato, não precisa comprar camisa, aí tem que fazer um pouco de propaganda. Mas comida, ele entra praticamente na fila para receber essa comida. Naturalmente, hoje isso tem um contexto um pouco maior, mas porque o agro e o produtor rural, e aí vem mais uma coisa, o Tejon fez 2 pesquisas ao longo dos últimos 20 anos nas cidades e verificou que ninguém não gosta do agro, porque todo mundo tem um avô
que ainda tem uma pequena fazenda, e ele tem um sonho um dia, quando acaba o estresse profissional dele aqui em São Paulo, quem sabe até passar lá no interior. Então, por que quem inventou essa imagem negativa do produtor rural, que eu acho que não tem motivo para existir? Mas você certamente tem aqui uma explicação. Olha, eu tenho uma teoria. Nós fizemos esse primeiro levantamento quando a BAG fez 20 anos, em torno de 2010, mais ou menos, sobre a percepção do público urbano com relação ao agronegócio. Sim. E era extremamente negativo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso foi feito em 15 capitais, né, nas 15 maiores capitais. E tinham pessoas que não sabiam nem o que a palavra agronegócio significava. Então, comprovou aquilo que a gente já percebia, né? A percepção foi que as cidades cresceram muito rápido e as pessoas se distanciaram das pequenas cidades, do interior, da lida da agricultura, da pecuária, e se urbanizaram rapidamente. Então, essa geração, essas últimas 2, 3 gerações que não vieram... Não tinha mais o link. Não tinham mais esse link de afeto, de ter isso com o campo como as outras gerações tinham, né? Como nós lá no Rio Grande do Sul, como a pessoa que mora em Ribeirão Preto, em cidades onde elas cresceram um agro ali em torno, muito próximo, né? E essa riqueza proporcionando também uma qualidade de vida na cidade muito melhor. Esse jovem de 18 a 25 anos, ele não gosta e ele também não quer saber a respeito disso. Ele não quer saber de onde vem a comida, como que ela entregue no supermercado e ele pode consumir sem ficar pensando nisso, né? Diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, o brasileiro não teve essa informação. O agronegócio não comunicou durante esse tempo onde ele estava trabalhando, se dedicando para que esse crescimento acontecesse. Sim. E o Brasil deixasse de ser um importador de alimento para se tornar um exportador para mais de 200 países. Nesse período, nós esquecemos de fazer essa comunicação acontecer e dizer que essa revolução estava acontecendo no campo. Então, não é culpa também dessa pessoa que mora na cidade por esse desentendimento, dessa falta de informação que ele teve, né? E agora a gente precisa correr atrás desse... Então, isso quer dizer, as primeiras, já que você está nessa área há bastante tempo, as primeiras iniciativas, quando vocês fizeram lá aquele estudo da ABAC, vocês perceberam, bom, nós temos que fazer alguma coisa porque nós temos um produto bom, um produto Sim. necessário, um produto que está em condições rastreáveis, etc. e tal, só que os urbanos ainda não entenderam isso aqui. Como foram as 2 ou 3 fases entre essa primeira observação e hoje, em termos de conteúdo, em termos de modelo? Naturalmente, 20 anos atrás não tinha esses meios de comunicação diárias que nós temos hoje. Então, se você podia dizer que tem 1 ou 2 ou 3 fases entre você começou e hoje, quais foram os principais nós tivemos, a gente não tinha rede social, né? Sim. Então, ativamente, acho que era o início disso tudo. Nós fizemos uma primeira tentativa, a BAG, junto com várias entidades, empresas, foi-se criada uma campanha chamada Sou Agro. Sim. Só que essa campanha ela acabou virando uma campanha de marketing, e o marketing ele não resolve a questão da percepção, né? De trabalhar isso profundamente. Isso tem que ser um trabalho contínuo, dia a dia. O marketing ele consegue durante um período comunicar, mas ele para, porque é algo muito caro. Você não consegue fazer um comercial da TV por muito tempo. O que nos ajudou, eu acho, depois dessa fase,
Foi o que a Globo fez, porque nós não teríamos capacidade de fazer por tantos anos o que ela vem fazendo com a Agrotech, a Agropop. Ela pode não ter uma profundidade ali no conteúdo, mas ela traz uma mensagem extremamente positiva do que é o agronegócio, né? Então, nisso, eu acho que tem uma contribuição da Globo, tem a contribuição dos canais específicos, como você tem hoje, né, esse programa na rádio, tem o Canal Rural, Terra Viva e outros canais, mas eles são canais fechados, né? Mas todas essas iniciativas juntas, elas trazem grandes contribuições para essa comunicação acontecer. E hoje a rede social faz esse trabalho também. Antes de entrar na rede social, uma pergunta aqui. Quando você fala sobre agro, o agro é o produtor rural. Mas se nós olharmos para o preço do tomate que nós compramos no supermercado, 7 ou 8% vai para o produtor rural. E o resto vai para onde? Então, ele vai para a indústria, ele vai para o transporte, ele vai para o comércio e prestação de serviço. Como é que a ABAC se comunica com o público, porque na verdade não é agro, é a transformação de produtos agrícolas em indústrias. Então é indústria. Existe alguma... o ABAC entende, é melhor nós não falarmos sobre isso, vamos falar sobre a cadeia de alimentos em geral, de todos os elos, desde os eventos antes da porteira, depois dentro da porteira, depois da porteira, como é a modelagem da comunicação 360 graus. Primeiro a gente tem que entender esse conceito, né? Quando a ABAC foi criada, 30 anos atrás, em 93, não se entendia a relação entre a produção e a indústria. E toda essa cadeia que é de empresas, de serviços que compõem o agronegócio. O agronegócio não pode ser restringido a apenas as fazendas, né? Hoje nós temos 5 milhões de propriedades, onde são produzidos os alimentos, as fibras, né? Energia renovável, mas temos toda uma indústria antes da porteira que abastece essas fazendas com insumos. Sim. E elas precisam ser consideradas, né? As propriedades representadas por cooperativas, e depois da porteira nós temos uma gama de indústrias, de empresas e de serviços que também compõem esse setor, né? E muitas onde o agro é cliente, né? Nós temos os bancos, nós temos os escritórios de advocacia, nós temos as empresas de tecnologia, e todas elas fazem parte desse ecossistema, né? É uma longa e complexa cadeia produtiva que compõe o agronegócio. E não se entendia lá no passado a importância disso. Sim. Porque a agroindústria é dependente da produção, mas a produção também depende dessa indústria que vai comprar o produto, vai processar até chegar à mesa do consumidor. A BAG e para lembrar aqui, só que na parte do lado do petróleo, que são poucas empresas, do lado da mineração, que são poucas empresas, então o agro é espinha dorsal da economia brasileira. E o futuro, porque o mercado ele não vai desaparecer. Pode desaparecer para os metais, pode desaparecer para produtos como sapatos e para carros, mas não pode desaparecer para alimento. Então, aí, o setor está numa pole position, para falar da Fórmula 1, onde ele realmente tem que só ver como ele se entende melhor de uma forma que você falou isso muito bem. Antigamente era propaganda, né? E a propaganda era muito cara. Hoje é comunicação interativa, né? Então, nas redes sociais, você recebe perguntas, você tem oportunidade de responder, que antigamente, com os anúncios, você
colocou no mercado, você nem sabia se alguém estava olhando ou não estava olhando. Então, hoje nós temos um ecossistema, como você falou muito bem, muito diverso, digamos, em relação a 20 anos atrás, né? Exatamente. Além disso, Vila, nós estamos num mercado extremamente competitivo e hoje até sofisticado, né? Não é só produzir comida. Hoje nós temos competidores muito fortes e que muitas vezes fazem essas narrativas, porque no passado nós tínhamos barreiras sanitárias para vencer, para vender os nossos produtos. Hoje nós temos barreiras ambientais. Sim. O Brasil precisa constantemente provar que ele é altamente competitivo, produtivo, com uma grande potencialidade, né, de produzir, mas também de preservar, né? Nós conseguimos hoje ter apenas 8% do nosso território destinado à produção de alimentos, né? Temos uma reserva ainda de floresta intacta, né, de torno de 60%, 66% do nosso território, e ainda com uma possibilidade de recuperação de pastagens degradadas que vai nos dar em torno de 60 milhões de hectares que podem ser ou convertido para a agricultura ou recuperado para uma pecuária mais produtiva, né? Somos grandes produtores de carne e tantos outros produtos na área agrícola que abastecem mercados mundo afora. Então, nós temos competidores que realmente se preocupam com o potencial que o Brasil ainda tem para explorar e se tornar o número 1 aí em várias commodities, em vários produtos que hoje aí a gente está liderando no primeiro, segundo lugar, né, soja, milho, algodão, as carnes, né, de suíno, de frango, mas nós temos potencial ainda para crescer em tantas outras. Então, nós não estamos no mercado fácil, não é vender chip, vender comida. Quanto mais sofisticado, quanto mais forte, então maior também a resistência e também, você falou muito bem, a competição internacional. Agora, voltando para a sua área específica de comunicação, mesmo agora sendo responsável para a organização toda, a BAG, que você acha que devem ser as mensagens, 2 ou 3 pilares de comunicação nos próximos 10 anos, considerando, primeiro, a sofisticação da produção, a qualidade e a segurança dos produtos, que nós sabemos que existe, mas alguém poderia dizer que contestar. A segunda coisa, que a geração nova, lá vamos dizer que hoje tem 15 até 30 anos, né, que compram de uma maneira diferente porque eles compram com dinheiro dos pais, né? Agora, o pai ou a mãe compra com dinheiro que eles ganharam e eles têm uma visão um pouco mais diferente, né? Às vezes eles têm que olhar para o preço e não só, digamos, a contribuição para o meio ambiente, né? Lembra que existem, antigamente fizeram essas entrevistas, né, no supermercado, perguntaram o cliente lá, mas se tiver 15% a mais, mas você teria uma contribuição para o meio ambiente? Com certeza, 70% disseram que sim. Só que depois fizeram as análises e quando chegaram a comprar, então baixou para 40% só, né, porque, enfim, primeiro, cada um pensa primeiro, digamos, na capacidade financeira que tem à sua disposição. Como você está vendo a necessidade de adaptar esses vários eixos de comunicação para essa nova geração? Nós temos uma geração de consumidores que realmente se preocupa com a origem do alimento, a qualidade do alimento, mas também a gente tem uma questão limitadora que preço eu vou pagar por esse alimento, né, que eu quero consumir.
eu quero comer um alimento 100% orgânico, por esse produto. E esse produto é mais caro, né? Porque a produtividade dele é baixa e ele tem uma série de regras para ser plantado, né? E não é possível fazer isso em grande escala, né? Então, eu tenho que pagar mais por ele. A questão, Vila, e você conhece bem a Europa, e a Europa, ela dita tendências da questão de imposição, né, que deve vir em breve, aí, daqui a um ano, com a questão do Green Deal, de limitar a compra de alimentos de áreas de desmatamento. Isso também não deve ter um retrocesso. Isso deve ser algo que veio para ficar. O Brasil precisa se preparar para isso. E nós temos todas as condições diante do que a gente já vem fazendo há muitos anos, né, que é tecnologias de alta produtividade usando menos área. Nós hoje temos 3 safras ao ano, diferente de qualquer outro país do mundo. Nós conseguimos fazer integração lavoura, pecuária e floresta, né, na mesma área, produzindo o ano inteiro. Nós temos plantio direto, nós temos técnicas de manter a saúde do solo, né, com uma cobertura vegetal, e tudo isso impacta, né, na nossa forma de produzir, que é uma das formas de produzir mais sustentáveis que existem hoje, né? Então, isso precisa estar nessa conta. Precisa estar na conta de que o Brasil consegue abastecer o seu mercado interno com produtos de alta qualidade. Nós não colocamos defensivo agrícola e defensivo químico nas nossas lavouras, a Deus dará. Isso é um produto extremamente caro. O produtor sabe disso. Por que a gente consome, né, usa mais produto químico? Porque nós produzimos mais. Nós produzimos mais vezes, né? Diferente de um país de clima temperado, onde a neve vai e mata os insetos, mata as doenças. Aqui não tem. Para produzir num país de clima tropical é desafiador. Né? E por isso a qualidade das nossas entregas são significativas, porque nós temos pesquisadores na Embrapa e outros institutos que pesquisaram, aprenderam lá fora, mas aplicaram aqui e descobriram técnicas de produzir numa região que não tinha um solo de qualidade, como é o Centro-Oeste, né, o Cerrado, e hoje uma das regiões mais produtivas que nós temos no Brasil, além de elevar o IDH de cidades, né, que foram crescendo, como é o caso de Sinop, de Sorriso, de Alta Floresta, de Lucas do Rio Verde, né, que cresceram porque o agro levou a riqueza, levou serviços, levou qualidade de vida para essas pessoas que estão lá. Você vê que quando a gente fala no agro, a gente começa a se entusiasmar, né? Podíamos tocar mais para frente. Só no finalzinho, uma pergunta é o seguinte. Você teve uma ideia muito clara, você desenvolveu novos modelos e novas práticas sobre a comunicação dentro da ABAC. Como a ABAC articula as suas ideias, os seus modelos, as suas estratégicas, as suas práticas com outras organizações que precisam também se reunir para falar na mesma linguagem para aquele grande objetivo que é informar um pouco melhor o consumidor sobre uma coisa elementar na vida, né? Então, o carro muito bom, mas a comida é elementar, ela tem que ser saudável, ela tem que ser tudo o que ela tem hoje. Como a ABAC articulou a sua estratégia de comunicação com outras entidades, como sociedade rural, como outras coisas que a gente pode imaginar? A gente vem fazendo essa construção agora, por isso que eu digo que a gente está passando por um momento muito importante nessa virada,
Vamos parar de nos lamentar e vamos arregaçar as mangas, mostrar para o Brasil e para o mundo como é que a gente realmente produz, de que forma sustentável e responsável, né? Pensando sempre num agronegócio sustentável. A BAG tem 4 pilares onde ela construiu esse plano de comunicação, que é a união. Então, nós precisamos nos unir numa aliança entre as entidades, né? E a gente vem fazendo isso com várias entidades que são nossas parceiras. Nós temos que ter legitimidade nessa construção, inovação e a mulher. A mulher precisa ser essa voz que vai comunicar o que o agronegócio vem fazendo tão bem feito. Uma voz que não tenha resistência, né? Não é uma figura onde vai ter de caracterizar essa forma de vir só se defender. A gente não precisa fazer uma defesa de quando somos atacados, a gente se defender. Não, nós precisamos nos antecipar e comunicar o que a gente vem fazendo. Então, as mulheres, ao longo de 10 anos, elas vêm no processo de buscar conhecimento, informação, de mostrar o quanto ela contribui para o setor, e ela vem fazendo um trabalho extremamente sustentável, porque ela acredita na sustentabilidade. Além de alimentar a sua família, ela também se preocupa com o entorno, e todas essas características que são pertinentes, né, na figura feminina, elas contribuem também para essa comunicação, porque ela tem a necessidade de compartilhar aquilo que ela já sabe, aquilo que deu certo, aquilo que ela vem fazendo muito bem. Então, isso ficou muito claro naquela palestra que você fez na recente Congresso das Mulheres do Agro, né? E considerando lá os 8 eventos anteriores, era o 9º Congresso, né? Eu acompanhei desse o primeiro. É impressionante como a consciência e a visão e as pequenas práticas também mudaram, e cada ano é diferente. Então, você estava num bom caminho, e nós temos que terminar a nossa conversa aqui para depois marcar uma outra sobre assuntos específicos, né? Porque a comunicação é uma coisa que não sei se 20 anos atrás já existia a palavra comunicação no sentido de hoje, né? Mas hoje ela penetra todas as esferas da nossa vida particular e familiar e profissional, e por isso eu agradeço muito que você tenha nos explicado um pouco uma parte das coisas que você explicou nessa palestra. E só uma pergunta: essa palestra ela está disponível em algum lugar, seja na Abacula, tal, para as pessoas possam acessar? Porque eu achava que naquela altura você deu uma visão holística 360 graus. Se tiver essa possibilidade, me faz favor, fala o link onde as pessoas podiam acessar essa sua apresentação holística. Eu preciso verificar, Vila, porque eu acho que ainda não está disponível, mas talvez pelo Congresso Nacional das Mulheres do Agro seja possível acessar pelo YouTube, né, toda a programação do Congresso, né, está lá. Nós temos várias ações aí dirigidas às mulheres do setor, né? A BAG participa de várias iniciativas junto com empresas que contribuem para que a mulher realmente busque mais conhecimento, assuma cargos de liderança, esse incentivo para que ela melhore, né, cada dia mais e seja uma figura representativa desse grande agro que vem fazendo um trabalho magnífico, né? Mas a gente não quer fazer essa coisa do gênero
daqui para frente isso talvez não seja mais necessário, né? Porque eu acho que isso é algo que tem que ser homens e mulheres buscando um único objetivo, que é progredir, trazer mais riquezas e fazer o que o Brasil faz melhor, que é a parte de desenvolvimento do nosso agronegócio, que é uma grande vocação que o Brasil tem, né? E a nossa possibilidade de fazer ainda melhor para o futuro, pensando aí nas próximas gerações. Uma bela conclusão na nossa pequena conversa. Muito obrigado, Gislaine. E eu sei que você vai viajar agora, então uma boa viagem e até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Estou sempre à disposição aqui para nossas conversas. Eu gostei bastante. Obrigado. Obrigada. Conectando você ao agronegócio, a rádio que